Plano de Estudo Tutorado, 5º ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, História. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Hoje nós vamos fazer a semana 1 do PET volume 2 de História do 5º ano. Tema: a pré-história. Leia o texto atentamente. Destaque as informações que você considerar mais importantes. A apresentação. Pré-história. Pré-história é o período do passado da humanidade que vai do aparecimento do homem à invenção da escrita e que abrange milhões de anos. Divisão da pré-história. Paleolítico. Paleolítico é o período mais extenso da pré-história da humanidade, compreendido entre seu surgimento por volta de 4,4 milhões de anos até 8.000 anos a.C. Nessa época, os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos através da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e ovos, o que os obrigavam a uma vida nômade. A baixa temperatura levava os grupos de hominídeos a se abrigarem em cavernas e a construir habitações com galhos de árvores e a compartilhar o uso dos rios, das florestas e dos lagos. Os instrumentos utilizados, a princípio, eram de osso e madeira, depois lascas de pedra e marfim. Fabricavam machados, facas e outros instrumentos pontiagudos. Uma descoberta importante nesse período foi o domínio do fogo. Neolítico. No período neolítico, novas modificações climáticas alteraram a vegetação, aumentaram as dificuldades para caçar e se instalaram nas margens dos rios, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura, com plantio de trigo, cevada e aveia. Aprenderam a domesticar alguns animais e a criar gado. Surgiram os primeiros aglomerados populacionais com finalidade principalmente defensiva. Seus objetos tornaram-se mais bem acabados, pois a pedra, depois de lascada, era esfregada no chão ou na areia até tornar-se polida. Idade dos metais. O desenvolvimento de técnicas de fundição de metais possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. Para saber mais, e aí tem uma sugestão de vídeo, pré-história, os primeiros povoadores da Terra, e aí tem o link para vocês acessarem. Atividades. 1. Releia o texto e observe os vocábulos ou expressões em negrito. Eles são palavras-chave para o entendimento do texto. Agora vamos encontrá-los no caça-palavras? Eles podem estar nas posições horizontal, vertical ou diagonal. Atenção! Expressões formadas por mais de uma palavra não possuem espaço entre os vocábulos, estão escritas aglutinadas, juntas. Então agora aqui a gente tem o caça-palavras. Então, vocês vão encontrar as palavras que estão em negrito lá no texto. Então, nós vamos voltar lá no texto para vocês observarem direitinho. E aí, vocês vão achar essas palavrinhas aqui. Bom, então, as palavras que estão em negrito são essas que você vai encontrar lá no caça-palavras. Ó, a gente vai olhando aqui o texto, palavrinhas que estão em negrito, você vai encontrar lá, tá? Número 2. Leia e faça o que se pede. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. O texto refere-se ao movimento migratório denominado, letra A, nomadismo, sedentarismo, êxodo rural ou imigração. Então, de que esse texto aqui está falando? Está falando do nomadismo, do sedentarismo, do êxodo rural ou da imigração. Número 3.
Faça a leitura da imagem abaixo e responda. Letra A. Qual é o período da pré-história mostrado na imagem? Explique. Então, observe bem essa imagem. Qual é o período que está mostrando aqui? E aí você vai escrever e explicar. Letra B. Quais as atividades econômicas os seres humanos pré-históricos estão praticando na imagem? Letra C. As pessoas da imagem são sedentárias? Por quê? Bom, vamos para as correções. Então, aqui no número 1, vocês vão encontrar as palavras, né? E no número 2, é para você dizer que esse texto aqui, ele está se referindo a qual movimento migratório? Então, ele está se referindo ao nomadismo. Então, letra A, nomadismo. Ó, uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Então, eles eram nômades. Então, o texto está falando sobre o nomadismo. Resposta, letra A. Vamos agora para o número 3. Faça a leitura da imagem abaixo e responda. Então, nós temos essa imagem aí, e aí na letra A está perguntando qual é o período da pré-história mostrado na imagem. Explique. Então, aqui nós estamos vendo, está sendo mostrado o período paleolítico. Os homens estão em bando, ajudando um ou outro com pesca, tem aí o domínio do fogo, tem o abrigo nas cavernas, aqui também tem a criança que está buscando os galhos de árvores para a construção, né, das suas casas lá com galhos de árvores. Então, é o período paleolítico. Letra B. Quais atividades econômicas os seres humanos pré-históricos estão praticando na imagem? Então, pesca, caça, fabricação de instrumentos. Letra C. As pessoas da imagem são sedentárias? Por quê? Não, elas não são sedentárias. E aí a gente percebe que elas são nômades, né? Quando esgotam os alimentos, essas pessoas saem, são obrigadas a transferir o acampamento para outro lugar. Então, a imagem mostra aí os homens em bando, ajudando uns aos outros na obtenção de alimentos, mostra a criança com os galhos para construir habitações, mostra também um homem carregando a sua caça, né? Tem um animal aí, né, que ele trouxe a caça, mostra a fabricação de instrumentos, tem uma caverna aí também. Bom, então finalizamos a semana 1 de História do 5º ano. Aproveito para te pedir para deixar o seu like, que ele é muito importante. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E eu te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço para você.